Olá, gente, tudo bem? Eu sou Sizue Ito e hoje a gente vai fazer um vídeo que é uma missão quase impossível. Falar para vocês dos 10 melhores livros que eu li em 2020. Eu li 74 livros no ano passado e vamos aqui para minha seleção dos melhores da nata. Sizue Ito. Antes de começar, eu queria falar duas coisinhas importantes. Primeiro, vou tentar passar super rapidamente em cada um dos livros, senão esse vídeo vai ficar imenso. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre cada um desses livros, você comenta aí que eu acho que até vale a pena a gente fazer uma resenha a respeito deles, né? Foram só 10. E a segunda coisa importante é, eu sou parceira da Amazon, então se você tiver interesse na compra de algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon e você utilizar meu link que está na descrição desse vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão e isso é super importante para a gente comprar mais livros e ler mais. Então, vamos em frente. O primeiro livro que a gente vai falar é este livro aqui, As Rãs, que eu tenho quase certeza que muita gente nunca ouviu falar, pelo menos recentemente. Esse livro é de Mo Yan, que ele foi Nobel de Literatura. Conta a história de uma mulher que ela era parteira de uma aldeia na China e foi a primeira obstetra dessa aldeia. Então ela era muito admirada, ela era praticamente uma heroína. Quem conta essa história é Corre Corre, que é o apelido do sobrinho dessa mulher. Só que esta mulher foi recrutada pelo governo chinês para ser a responsável, a médica responsável pelo controle de natalidade e pela política de filho único na China, naquele determinado momento, né, da história da China. Este livro é importante falar que ele é classificado como realismo fantástico. E aí, do lugar de heroína, de admirada, essa mulher, então, que trazia vida, né, passa a ser alguém que coíbe o nascimento e começa a viver sofrimento e impor sofrimento de um jeito, gente, que é sensacional a gente acompanhar. Esse livro foi muito especial, foi uma leitura muito especial e eu posso dizer que esteve entre os 3 melhores que eu li em 2020. Super vale a pena. Outro livro que eu não posso deixar de trazer, na verdade um outro autor, é Shakespeare. Eu poderia ter escolhido qualquer peça ou algumas das peças de Shakespeare, mas por que eu trouxe este autor? Porque 2020 foi o ano que eu rompi minha barreira do medo de Shakespeare. Você tem medo de Shakespeare? Eu tinha. Se você tem, pode esquecer, porque não é tão difícil assim. Na verdade, não é nada difícil. A gente leu aqui, eu e meu marido, em voz alta, e isso foi uma experiência super diferente. Hamlet é uma das peças mais emblemáticas, né, de Shakespeare e conta a história desse príncipe que quer vingar a morte do seu pai, que foi assassinado pelo tio Cláudio, que, né, assassinou o pai de Hamlet e se casou com a mãe. E esse enredo, ele fala muito da questão da loucura. Eu acho que eu trouxe mais este livro porque ele marcou para mim um momento de ruptura em relação a um medo que eu tinha. E agora, eu li diversas peças de Shakespeare ao longo de 2020, motivada por um projeto da Tatiana Feltrin, que ela está lendo Shakespeare, e eu participei, lendo aqui sozinha, né, em casa, e recomendo, gente, não deixem de ler este autor, tá? De 1500 para cá, continua atual. Por que não trazer uma biografia? Temos que falar desta biografia e desse autor, que é outra também descoberta para mim em 2020. Stefan Zweig é o biógrafo
para mim, é o biógrafo da minha vida. Descobri também no ano passado. E Maria Antonieta é a obra-prima deste autor. E por que eu achei mais sensacional? Porque ele humanizou essa personagem histórica, né? É uma biografia super bem feita, o trabalho de pesquisa é impecável e ele traz pra gente, né, um mergulho na pessoa que era Maria Antonieta, e não apenas na figura histórica com distanciamento, né, dessa rainha, mas sim tentando aproximar do que é a humanidade dessa mulher. Então, gente, já tenho aqui uma coleção de Stefan Zweig e esse ano eu leio pelo menos mais um. Não deixe de ler essa biografia. E eu acho que eu devo também fazer uma resenha a respeito dela, porque tá aqui primeiro, segundo, para mim tudo foi primeiro lugar. Maria Antonieta. Vamos falar agora de uma outra proposta de reis e rainhas. Gente, parece que eu tô amando essa ideia de rei e rainha, né? A Rainha Branca é o primeiro livro de uma série da Guerra dos Primos ou a Guerra das Rosas, dessa autora, a Philippa Gregory. Aqui a gente tem um romance histórico. E por que eu trouxe este livro, representativo dessa série toda que eu li ao longo do ano passado? Porque me acompanhou, eu estive junto dessa série aqui, essas mulheres narradoras, né, contando essa história, que é parte verdadeira e parte romanceada, que é essa especialidade dessa autora. Eu achei sensacional por trazer o olhar feminino, sem contar que a gente passa a conhecer também um período histórico importante da Inglaterra, né, que foi o século XV, e essa briga entre primos pelo trono inglês. Gente, isso aqui, eu preciso falar, vocês já conhecem isso aqui, né? Se não conhecem, tem que conhecer. Agora, eu li 5 livros e falta ser lançado o 6º livro no Brasil. Tô aqui na torcida, viu, gente? Viu, Record? Por favor, lance, porque eu quero ler esse ano. Este calhamaço, Jane Eyre, é leitura obrigatória para todo mundo que gosta de literatura. Agora, é um novelão. O que dizer? Não, eu não estou chamando de novelão, não é pejorativamente, não. Mas é aquele tipo de livro que parece um novelão mesmo, aquela novela mexicana onde muita coisa acontece. É isso aqui. A Jane é uma menina que é órfã, né? Perde o pai e a mãe e é criada, né? Vai para a casa dos tios, o tio morre e ela fica com a tia e é maltratada nessa casa. Depois ela vai para um orfanato, cresce um pouco no orfanato e, quando jovem, ela vai para a casa do senhor Rochester trabalhar como educadora de uma menina. E na casa do senhor Rochester, aí que rola, né, a questão do romance e as tramas maiores. É um romance de formação fundamental, porque, afinal de contas, Charlotte Brontë, as irmãs Brontë, são leitura obrigatória para quem gosta de literatura, e eu amei esse livro, apesar de ser aquela coisa novelesca, tá, gente? E bem gótico, e fala de uma mulher à frente do seu tempo, enfim. Leitura que deve ser feita em algum momento da sua vida. Se não for agora, coloca no seu caderno que vai ter que rolar. Viu? Amei. Outro livro que eu acho que pode ser que muita gente não conheça é esse daqui, Os Pescadores. Os Pescadores é um livro que se passa na Nigéria nos anos 1990, mais ou menos. São 4 meninos, irmãos, crianças, e que o pai é transferido para uma cidade grande e essas crianças ficam com a mãe. E eles passam a fazer pescaria num lugar onde eles não deviam ir. Tipo fazendo arte mesmo, né? E a mãe sozinha com essas crianças tem dificuldade de controlar. Lá nesse riacho, nesse rio, eles encontram um louco da cidade.
Abulo, até lembro o nome dele. E esse louco, ele faz premonições, ele é reconhecido como alguém que prevê o futuro e prevê desgraças. E ele prevê, isso não é spoiler porque está aqui, ele prevê que um dos irmãos vai matar o outro. A partir dessa previsão, toda a história dos meninos se transforma. Então, isso me faz... Gente, sem contar que é um livro cheio de acontecimentos, é um livro que faz a gente reconhecer a África, reconhecer esse lugar, né, muito intimamente. A gente vive muito essa história dos meninos, muito intensamente, é muito emocionante. Agora, o que me fez pensar muito como futura psicóloga é como o dito, né, como essas previsões, como essas crenças podem transformar a vida da gente, como acreditar em alguma coisa dita pode ser transformador para uma vida inteira. Isso aqui é livraço, tá, gente? Aliás, eu vou falar livraço em todos os livros, porque afinal de contas isso aqui é minha seleção, mas vale muitíssimo a pena essa leitura. Outro livro que tem uma pegada que talvez alguma semelhança, né, com os pescadores é Torto Arado. Se você não ouviu falar de Torto Arado, você não está no Brasil, né? Porque Torto Arado super ganhou prêmios, nem preciso falar, né? Itamar Vieira Júnior saiu do praticamente anonimato para o estrelato. E merecido, porque este livro me emocionou imensamente. Conta a história de Belonísia e Bibiana. Essas meninas, quando crianças, elas estão brincando com as coisas da avó e elas uma delas tem a língua cortada, retirada por um acidente, né, acidentalmente. E aí essas duas irmãs que já têm uma relação muito próxima acabam virando praticamente siamesas orais, eu inventando expressões, porque uma passa a ser a voz da outra. E esse entrosamento, essa integração é todo relatado aqui. Esse livro se passa no sertão da Bahia, que é um espaço que Itamar conhece muito, né? É um livro intenso, apaixonado, fala muito da questão agrária no Brasil, fala muito do racismo, fala muito da religião e de uma maneira muito contextualizada, muito apaixonada, muito pertinente. É um livro assim que eu chorei muito porque a gente vivencia isso. Esse é um livro, se você é brasileiro, você não pode deixar de ler. Enfim, muito, muito. Esse talvez tenha sido o mais, gente, do ano. Para mim, nem sei o que dizer. Amei Torto Arado. Vamos falar agora de Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar é um livro que eu, na verdade, falei que chorei aqui, mas esse livro foi um livro que eu chorei de escorrer o nariz, tá, gente? Eu não sei se era meu momento de vida, mas me emocionou imensamente. Não sei se porque toca nas minhas questões ancestrais, né? Porque ele fala que é um livro que trata da questão da Coreia, quando ela estava sob ocupação japonesa, e eu sou descendente, né, japonês, e talvez isso mexa diretamente comigo, porque essa é uma vergonha do Japão até hoje. Ele fala das mulheres de consolo coreanas que foram sequestradas da Coreia e levadas para outros países para servirem de garotas, de mulheres, de prostitutas, escravas de prostituição para os militares japoneses na Segunda Guerra Mundial. Conta a história de Hana, que é uma menina de 16 anos, que para salvar a sua irmã 7 anos mais nova, pequenininha, ela se expõe para os soldados japoneses e é sequestrada e vive então sob cativeiro como escrava sexual e
Mulher de Consolo, que é como é chamada. Então, conta a história, assim, 2 momentos, varia entre 2 momentos históricos esse livro, tanto contando esse episódio, né, que eu estou relatando, como a irmã relatando um momento, digamos, um momento presente. É um livro muito emocionante e é um livro que trata de uma história importante mundial que a gente precisa conhecer para que isso jamais possa se repetir, nada semelhante no mundo, que a gente, né, e para, no meu caso, conhecer, é mais importante ainda que eu conheça, tendo em vista que eu tenho essa origem japonesa. O livro que eu preciso trazer para vocês é O Deus das Pequenas Coisas. Ele já foi um livro muito, eu imagino que muito reconhecido, tendo em vista que ele ganhou o prêmio Booker Prize em 1997. Ele conta a história também de 2 irmãos gêmeos, uma menina e um menino, na Índia, mas na verdade a menina desse casal, né, ela é a narradora e ela relata a história de 3 gerações na Índia. É um livro muito sensível, é um livro cheio de metáforas e eu acho que essa é a grande beleza desse livro. A gente sabe desde o início que alguma coisa muito séria aconteceu com essa família, um acidente, um incidente muito grave, e a gente passa parte do livro sem saber exatamente o que aconteceu. Essa família, ela é de uma casta que a gente poderia considerar uma casta de classe média, né, semelhante ao que seria uma classe média. Eles têm uma fábrica de compotas, coisas com doces e tal, e vivem num ambiente meio rural. Então, essa questão do espaço da floresta, o espaço do mato, a questão das frutas, isso é muito explorado. Então, é um livro muito sensitivo. E essas metáforas, gente, é um livro muito poético. Se você gosta desse tipo de narrativa, não pode dispensar essa leitura. E para encerrar, mas não menos importante, porque aqui nada está em ordem, eu vou falar do Rei do Inverno, que é o primeiro livro da série das Crônicas de Arthur. Eu já li o 2º livro, mas foi esse ano, não li o 3º ainda. E aqui a gente tem um livro que é aquela coisa divertida, é aquela coisa, gente, cinematográfica, porque Bernard Cornwell, ele faz a gente se emocionar, ficar tenso e participar das batalhas junto. Conta a história, né, de Arthur, aquele Arthur da Távola Redonda, da espada, né, Excalibur, esse mesmo, de Merlin, sabe, aquele Lancelot. Então, Arthur aqui é o filho bastardo de Uther. E Uther é um romance histórico, tá, gente? E dizem, inclusive, que esse aqui seria a história mais próxima da realidade do que foi o rei Arthur. Esse Uther tem um filho legítimo e esse filho legítimo morre, só que a esposa está grávida. E o rei Uther, que já está perto de morrer, já está muito velhinho, pede a Arthur: Arthur, garanta que meu neto assuma o trono. Então, Arthur, que é o filho bastardo, passa este livro e grande parte da série inteira tentando garantir o trono para esse neto. Só que ele tenta manter a Britânia unida, sem guerras, e no meio disso tudo é guerra acontecendo, super emocionante, mas tem uma coisa que é muito interessante de ver, que é o cristianismo iniciando, né, tomando seu corpo, sua forma, e evoluindo para o que a gente vai ver atualmente, porque isso aqui se passa no século V. Gente, se você gosta dessas coisas de batalha emocionantes, se você gosta de histórias da Távola Redonda e semelhantes a essa, não pode deixar de ler. Então aí as minhas 10 escolhas mais interessantes, digamos, do ano de 2020. Encerro esse vídeo te dizendo o seguinte: se quiser saber mais sobre
alguma dessas histórias, deixa algum comentáriozinho aí que eu posso fazer um vídeo resenha mais aprofundado sobre algum desses. E no mais, o texto de sempre. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, curta por favor, porque aí mais gente consegue ter acesso a esse vídeo. Comente, né, que eu já pedi, se você leu algum desses livros, fale, interaja comigo, porque é a parte mais bacana, e me segue no Instagram. Fora isso, a gente se vê daqui a alguns dias. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.